mudanças climáticas, eu me importo. A tratar de uma convivência antrópica sobre a natureza, seus recursos naturais e tudo que envolve o desenvolvimento social, surge a necessidade de organizar ações que enfatizam o processo entre o homem e a natureza. O crescimento populacional, em que exige um maior consumo desses recursos e todos os resíduos gerados, além da preocupação em descartar esse lixo de forma consciente no ambiente natural, tornam-se necessárias. Episódios como a Revolução Industrial e o crescimento das cidades causam impactos que transcendem as barreiras geográficas. Logo, em essência geopolítica, o alerta é ligado. Como agir perante as limitações do meio ambiente? É possível crescer sem destruir de forma severa o meio ambiente, mas, de forma tardia, chega essa preocupação às massas populacionais e científicas, como pesquisadores e pessoas envolvidas com a ecologia. Visto isso na década de 60, surgem as primeiras reuniões que tinham suas discussões, o meio ambiente em caráter geopolítico. O Clube de Roma é o pioneiro das atividades que mais tarde originam as conferências mundiais promovidas pela ONU. Além do Clube de Roma, em 1970, o livro Primavera Silenciosa é considerado como a primeira obra literária que faz um alerta mundial sobre os efeitos nocivos do uso de pesticidas na agricultura, um despertar sobre a consciência ecológica. E mais tarde, em 1972, acontece na cidade de Estocolmo, na Suécia, a primeira Conferência Mundial Ambiental, com a presença de chefes de estados representando os interesses de cada país, hoje popularmente chamada de Conferência de Estocolmo. Esta promoveu debate sobre a diminuição de uso de materiais tóxicos, causando poluição atmosférica, gerando responsabilidades que cada país deveria arcar. Mas essa conferência gerou grandes críticas e animosidades entre os países participantes. De um lado, os países ricos e desenvolvidos não queriam diminuir o uso excessivo desses recursos e materiais nocivos e quiseram transferir suas responsabilidades para os países pobres e subdesenvolvidos. Um absurdo, algo não aceito por esses países. Além do posicionamento dos países desenvolvidos, falhas na organização de uma agenda, protocolo, ainda surgiu uma rixa entre conectar o progresso e a proteção do meio ambiente. Citando a Conferência de Estocolmo, criou-se uma declaração contendo 19 princípios que influenciaram na evolução da área ambiental e continuam a motivar as relações internacionais nos dias atuais. Entre os princípios, vamos citar Citando o princípio 17, deve ser confiada às instituições nacionais competentes a tarefa de planificar, administrar e controlar a utilização dos recursos ambientais dos estados, com o fim de melhorar a qualidade do meio ambiente. Um princípio que dá autonomia ao Estado-Maior, sem nenhum tipo de perdas. Foi nessa conferência que o dia 5 de junho foi instituído como o Dia Mundial do Meio Ambiente. Mundo afora. Trilhando essa cronologia, a tratar das conferências ambientais promovidas pela ONU, temos em 1973, Convenção sobre Comércio Internacional de Flora e Fauna Selvagens, CITES, em Washington, Estados Unidos da América. Em 1975, Conferência de Educação Ambiental, Belgrado, Antiga Iugoslávia, Educação Ambiental. Em 1977, Conferência de Mar del Plata, na Argentina, Cuidados com a Água. Em 1977, novamente, Conferência de Desertificação, que rolou em Nairobi, Quênia, Planos de Ação contra a Desertificação. Em 1982, a aprovação da Conferência e Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, CNUDM, Jamaica. Em 1985, a Convenção de Viena sobre a camada de ozônio, Áustria, que deu origem ao Protocolo de Montreal. Em 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, chamado Cúpula da Terra, ECO 92, no Rio de Janeiro. Dia 3 de junho, 10 horas da manhã, Pavilhão do Rio Centro, Rio de Janeiro. Abertura solene da Rio 92, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Mais de 90 chefes de Estado e de Governo vão discutir e aprovar leis que garantam a saúde e o futuro da Terra. Rio 92, a mais importante conferência deste final de século. Definitivamente, incluindo o Brasil à frente das principais discussões ambientais, sendo o país sede, além de chefes de estados, ONGs e representantes da sociedade civil organizada,
participaram da Eco 92, resultando em uma maior conscientização de recursos naturais, sem que o homem seja considerado o predador da sua própria espécie. Foi na Eco 92 que termos como desenvolvimento sustentável, consciência ecológica surgiram, e a cada ano vem fortalecendo os cidadãos pelo mundo afora. Outro marco histórico que ocorreu na Eco 92 foi a assinatura da Carta Compromisso, também chamada Carta da Terra, onde os líderes presentes assinaram e se comprometiu de forma global promover um desenvolvimento sustentável. 5 anos após a realização da Eco 92, surge o Protocolo de Quioto. Esse foi um acordo internacional que estabeleceu metas para a redução e emissão de gases de efeito estufa, problema causado por países industrializados. Esse acordo foi assinado em 1997, mas entrou em vigor somente em 2005. Muitos países não conseguiram reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Isso gerou grandes preocupações. De 2002 a 2012, outras 2 conferências foram realizadas, a Rio+10 e a Rio+20, com o intuito de verificar se as metas da Eco 92 foram alcançadas. E, em consonância com os cuidados, em 2005, outro protocolo foi assinado em Paris, na França, que resultou definitivamente, em resumo, que cada país deve pautar a redução de gases que causam efeito estufa, independente se o país é rico ou pobre. E deve se organizar em 3 pilares como ambiental, econômico e a de justiça social. Mudanças climáticas, o Brasil no cenário do desmatamento e os códigos florestais. Adentrando nesse contexto, desde 1930 a 1970 ocorre no Brasil uma grande expansão agrícola, que resulta em grandes áreas desmatadas. Por isso, a criação de códigos de defesa ambiental, como as APPs, Área de Preservação Permanente, e também a criação de parques nacionais, como o de Itatiaia, criado em 1934 e considerado o primeiro parque nacional do Brasil. Essas criações têm o objetivo de preservar os ecossistemas naturais para a realização de pesquisas científicas, além de atividades de cunho ambiental, recreativo e turístico. Outros parques nacionais como Parque Nacional Tijuca, Parque Nacional de Jericoacoara, Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Com o avanço das migrações para a região amazônica, criaram-se mais parques nacionais na região, com destaque aos parques: Parque Nacional Amazônia, Amazonas, Parque Nacional Rio Novo, Pará, Parque Nacional das Montanhas de Tumucumaque, Amapá. Além da criação de códigos ambientais, órgãos estaduais e federais foram criados para dar suporte às questões ambientais e climáticas. São IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, JBRJ, Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, ICMBio, Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade. Através dos expostos, desde as primeiras discussões sobre cuidados com o meio ambiente e tudo o que nele envolve, daremos a partir de agora uma atenção especial ao nosso território, nosso querido e estimado estado do Amapá, em contexto global. O estado do Amapá tem o título de ser o estado da Federação Brasileira de o estado mais preservado. Isso é, em decorrência de sermos também considerados um dos únicos estados a não ter vias terrestres, algo que dificulta muito o desenvolvimento da economia e populacional. Tais afirmações geram muitas discussões e chegam a ser objeto de pesquisa e de muito estudo para especialistas da área. Por isso, a importância nas tomadas de decisões que enfatizam o desenvolvimento socioeconômico e os cuidados devem ser tomados com todos os biomas existentes nessa dimensão chamada Amapá. Geograficamente, o estado do Amapá pertence à região norte do Brasil e é dividida de forma imaginária pelo hemisfério norte e sul. Faz fronteira com o estado do Pará, Guiana Francesa e Suriname. Tem a única capital banhada pelas águas do rio Amazonas e na extrema do noroeste encontra-se com o Oceano Atlântico. Além dessas características, possui sua cobertura vegetal com áreas de cerrados, vegetação litorânea e florestas de grandes e médios portes. O clima é o equatorial superúmido, com apenas 2 das 4 estações bem definidas, verão e inverno, sinônimo de muita chuva e muito calor. Com todas essas qualidades, vem chamando a atenção do governo estadual, federal e até de governos estrangeiros, a possibilidade de extração do petróleo na costa do estado do Amapá. Essa possibilidade de extração se arrasta desde os anos 60 até os dias atuais, sendo permitidos estudos, pesquisas e ordenamentos.
mas desde 2018 o IBAMA nega os pedidos de licença para a exploração desse petróleo, exigindo um plano de emergência individual e alegando inconsistências, falhas e possíveis erros nos planos já apresentados. Petróleo no Amapá. O que fazer e como fazer essa exploração sem causar danos ao nosso meio ambiente? Bem, sobre a questão da exploração do petróleo na costa do Amapá. Para a gente pensar sobre a exploração de petróleo, né, sobre a implementação desse empreendimento aqui na costa do Amapá, de um ponto de vista socioambiental, a gente tem que primeiro entender o que é esse empreendimento, a gente tem que entender qual fase ele se encontra atualmente e as potencialidades e os desafios de empreendimentos como esse, né? Então, primeiramente, a gente tem que entender que se trata da exploração de petróleo, né, para diversos fins, que é um recurso que é não renovável, certo? Ali na região costeira mais próxima ao Oiapoque, uma região que já tem seus desafios, né? Que tem muitas populações tradicionais, povos originários e população ribeirinha. E em que fase que está esse empreendimento? As tratativas para a implementação da exploração de petróleo nessa região, ela não começa agora, né? Ela vem já de um bom tempo atrás. Já foi leiloados blocos ali para exploração, atualmente a Petrobras que está à frente desse processo e já está, né, na fase de licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental é um documento, né, um ato administrativo aí, que alguns empreendimentos e atividades que têm alto potencial de impacto ambiental têm que ter, né? Então já tem o EIA, que é o Estudo de Impacto Ambiental desse empreendimento, só que ele ainda está em fase de licenciamento, né? E ele não avançou. E quais são, do ponto de vista socioambiental, as potencialidades e os desafios para a implementação de um empreendimento como esse? Como potencialidades, é importante a gente pensar que esse tipo de empreendimento pode trazer uma dinamicidade para a economia do Amapá, né, que tem aí já uma necessidade nesse sentido. Mas enquanto os desafios, do ponto de vista socioambiental, são vários, né? Então trata-se de uma exploração offshore, que é uma exploração fora da costa terrestre, né, na costa marítima, e aí a gente tem que pensar que pode ter riscos ambientais, então esses riscos ambientais de vazamento de petróleo é uma problemática, né? Então tem que ser pensado nisso, e a participação das comunidades afetadas. As comunidades afetadas, elas têm que estar junto do processo aí, né? A gente já tem algumas pesquisas de participação que a população apresenta, né, que ela não tem participado desse processo. Então essas comunidades que vão ser afetadas, elas têm que estar cientes do processo, têm que ser protagonista, tem que ter um plano de contingência caso algo aconteça, como que elas vão ser resguardadas. Outro fato importante que a gente tem que pensar também é a questão de como que essa renda, né, que esse empreendimento pode gerar, como que isso é distribuído para a população de volta, né? Então eu acredito que toda a discussão que tem tido em torno do empreendimento como esse tem que passar por esses pontos. Outra problemática é que a gente vive um cenário de crise climática, né? E a exploração de petróleo, ela tem já essa questão de emitir gases de efeito estufa. Então, acho que é importante, enquanto país, enquanto Estado, a gente pensar também como que a gente quer contribuir aí para esse cenário de mitigação de mudanças climáticas. Pois é, esse tema merece a atenção de todos os amapaenses e seus governos, para ser visto como uma solução e não como problemas futuros. O caminho que devemos traçar deve ser alinhado com as convivências comunitárias em busca de proteger a floresta, gerando o desenvolvimento sustentável e eficaz e a justiça climática, que em muita parte ao mundo afora não é respeitada como deveria. Por isso que desde 1994, a Organização das Nações Unidas reúne vários representantes internacionais para estabelecer negociações que definirão medidas para conter a crise climática em escala global. Essas reuniões são chamadas de COP, Conferência das Partes. A primeira COP aconteceu em Berlim, na Alemanha, no dia 28 de março a 7 de abril de 1995. Nessa conferência, foi possível negociar metas e prazos para que países desenvolvidos começassem a reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Em 2025, ocorrerá a COP30, a 30ª edição dessa conferência, e terá como país sede o Brasil. E a capital escolhida para receber esses eventos foi a capital vizinha, Belém do Pará. Por que no Brasil?
porque Belém do Pará fica localizado dentro do bioma amazônico, que tem uma riqueza e uma biodiversidade como única no planeta, e trata a conservação como um tema crucial para o equilíbrio do clima no planeta Terra. E é claro, o estado do Amapá marcará presença, com representantes do governo estadual e municipais, de órgãos públicos e privados, além dos membros da sociedade civil, que contribuirão para que exista um pensar a partir da Amazônia, uma qualificação de debate, participação da sociedade, ênfase aos povos tradicionais e exposição de desafios socioambientais da Amazônia. Contextualizar a importância do clima com os biomas e a própria existência humana é um dever de todos e para todos. Eu me importo com a estiagem causada pelas queimadas. Pelas queimadas que destroem o ecossistema. Um ecossistema que veste meu DNA. Eu me importo Com o pássaro que traz seu ninho, Destruído por chão da visão. Eu me importo com meu leito natural que foi desviado, com o meu coral que enfeita as entranhas. Pelas espécies abundantes que se tornarão extintas. Eu me importo com o meio que me ambientaliza na esfera da vida. Com o embrião que quer se desenvolver na atmosfera vital. Eu me importo com o clima, com o solo, com a mãe que se chama natureza.